Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha de um livro que eu gosto bastante, que é O Efeito Facebook, do David Kirkpatrick. Esse livro eu li tem algum tempo, né, na época do auge do Facebook, quando o Facebook tinha batido 1 bilhão de usuários. Depois, alguns anos depois, ele chegou a 1,5 bilhão e hoje em dia não está meio estagnado, né, até perdendo um pouco a base do Facebook em si, né? Mas esse livro aqui eu li bem na época que saiu aquele outro livro, Bilionários por Acaso, do Ben Mesrich, e também saiu aquele filme Rede Social, que é um filme que eu gosto bastante. Qual que é a diferença, então, do efeito Facebook para o Bilionários por Acaso e para o filme Rede Social? Bilionários por Acaso, ele é um romance. Então, ele é um livro que trata a história do Facebook de uma maneira romantizada, com um enfoque maior nas relações interpessoais, nas intrigas, nos conflitos, e pouco trata da empresa em si. Da mesma forma, o filme Rede Social, que também é um filme que eu adoro assistir, é um filme muito legal. Uso ele em sala de aula, eventualmente com meus alunos também, para mostrar como é que surgem, né, as startups de tecnologia modernas. Ele também tem um enfoque muito grande ali no conflito, né, do Eduardo Saverin com o Mark Zuckerberg e tudo mais, aquele conflito deles, os processos, etc. Tá? Esse livro aqui, por outro lado, David Kirkpatrick, ele é um relato jornalístico. Tá? Ele é um livro mais próximo de um documentário, vamos chamar assim, sobre a história do Facebook. Então ele inicia falando sobre o efeito Facebook, que o efeito Facebook é essa conexão que as pessoas criam e essa capacidade de movimentar grandes grupos, de organizar grandes grupos em prol, né, seja de coisas boas, tanto de coisas ruins, que uma rede social com o alcance que o Facebook tem consegue proporcionar. Tá? Mas ele, trazendo depois esse efeito Facebook, ele trata muito da história do Zuckerberg, da história do Facebook, trata também muito daquelas questões dos listígios, dos conflitos, mas não é esse o enfoque, então ele me parece trazer uma versão mais isenta da história do Facebook. Como na época eu estava estudando muito sobre startups, porque eu estava tocando a minha própria startup, eu busquei esse livro aqui ao invés de Bilionários por Acaso, porque eu não queria ler um romance, uma historinha, eu queria ler realmente como é que é a fundação de uma empresa de tecnologia do porte do Face. O autor, David Kirkpatrick, ele é um autor muito consagrado, ele teve a oportunidade de fazer histórias incríveis para grandes jornais, grandes livros sobre famosos do mundo da tecnologia. Já entrevistou, já escreveu biografias aí de badalados CEOs americanos. E ele acompanhou, né, a trajetória do Zuckerberg lá desde os primeiros investimentos do Facebook até ele, né, enfim, explodir, né, em importância no mundo inteiro. Então ele acompanhou durante muitos anos isso e ele condensa nesse livro Efeito Facebook toda essa trajetória que ele acabou acompanhando. É um livro de porte médio, são 350 páginas. Tem inclusive uma parte bem legal no centro do livro, vou ver se eu acho aqui para mostrar, onde vocês encontram fotos do time original do Facebook, da homepage original, né, dos fundadores, inclusive o Eduardo Saverin, vocês veem aqui no topo, né? Eduardo Saverin, que é um brasileiro, quem não sabe, entre os fundadores do Facebook teve um brasileiro. Então é bem legal de ver assim. Né? Aparece então a primeira sede do Facebook, o Sean Parker, coisas que aparecem no filme Rede Social também. Você encontra fotos, dá para comparar com os atores e ver como a semelhança é bem próxima. Coisas legais do livro para quem é empreendedor, ele trata muito do desenvolvimento dos produtos do Facebook, da estratégia de crescimento do Facebook. Ele mostra muito o ponto de virada quando eles trouxeram a Sheryl Sandberg, que ajudou a criar o Google AdWords lá no Google, trazem ela para cuidar da parte de anúncios, né, do Facebook também. Isso foi um grande ponto de virada, né, quando o Zuckerberg ele abriu mão de manter a plataforma isenta de publicidade, entendendo que a publicidade sim seria o grande motor, né, que alavancaria aí o sucesso financeiro do Facebook. Mostra também as tentativas de outras empresas de terem comprado o Facebook, como o Google, Microsoft, fala sobre as fases de crise que a empresa passou, fala sobre todas as rodadas de investimento até a época. Então esse livro ele é anterior ao IPO do Facebook, quando ele ainda era de capital privado. Fala sobre as maiores contratações, e aí tem muitas histórias bacanas, quando contrataram o primeiro arquiteto de software, quando contrataram o diretor de marketing, né, a própria Sheryl Sandberg vindo do Google. E ele traz muito essa questão do impacto e das mudanças sociais que o Facebook causou no mundo inteiro. Né? Se entende que o Facebook não foi a primeira rede social, já existiam várias outras antes, né? Mas foi a rede social que alcançou maior notoriedade e causou o maior impacto nessas comunidades online que sempre existiram e que acabaram se concentrando muito no Facebook. Tá? Então é uma leitura interessante, assim, principalmente para quem está empreendendo, ok? Ou quem é muito curioso desse universo aí de redes sociais e de startups. Tá? Mas principalmente para quem está empreendendo, eu acho que é uma leitura bem válida, quem está aí
na frente de produtos digitais, na frente de startups. Eu acho que é uma recomendação bem válida, foi o que eu fiz na época, eu busquei esse livro para entender melhor como ele funcionava. E acho bem legal. Filme e rede social também, eu recomendo bastante assistirem, mas sempre aquele assista entendendo que há uma licença poética ali, né, para ganhar Oscar, para entreter as pessoas, que nem tudo que está ali aconteceu de verdade, ou pelo menos não aconteceu exatamente como está descrito, tá? Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem ver mais sobre esse livro na Amazon, certo? Um abraço e até a próxima.